Muito obrigado pela apresentação. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao Sindicep e também elogiar pela organização aqui do seminário. Então, uma grande honra e um grande prazer para mim estar aqui hoje e ter um espaço, né, para poder falar de um tópico prioritário de saúde, né? Da mesma forma que a gente está passando por uma pandemia de uma doença respiratória aguda, nós também estamos passando por uma pandemia de pessoas com sequelas, com incapacidades aí pós-Covid. E isso, pelo menos, deveria estar no radar aqui dos nossos gestores de saúde e ser tratado como um tópico de prioridade, né? Porque a pandemia vai passar, né? As infecções, mas os sequelados vão permanecer e vai ser um grande desafio para todos nós aqui lidar com as sequelas pós-Covid. Então, esse tema me agrada muito, eu tenho que me controlar um pouco com o tempo, né, porque eu gosto muito de estudar o tema, né, vou só explicar o porquê que o Regis, médico, né, que trabalha em UTI, foi acabar se aproximando da Covid-19, né. Na minha área de pesquisa, né, eu sempre tive um especial interesse para entender os pacientes que sobrevivem a uma doença grave, uma doença que tem o potencial de levar a pessoa para a UTI, de levar essa pessoa para o respirador. Como é que se comportam ao longo do tempo, após a alta hospitalar, esses pacientes que tiveram doenças graves? Então, como é que é a sobrevivência, né? A gente costuma pensar esse modelo de sobrevivência de doença grave como um modelo de super-herói que a gente vê na televisão às vezes, né? Que eu vou lá e salvo a pessoa dela morrer e a pessoa fica bem, mas quando na verdade a gente vê que nessas doenças graves às vezes existe um preço a se pagar pela sobrevivência de uma doença, especialmente quando se trata de uma doença grave, aguda. Então as sequelas físicas, cognitivas de saúde mental acabam sendo muito prevalentes e acabam impactando a qualidade de vida dessas pessoas que sobrevivem a uma doença grave. E daí, ali em 2020, né, com a grande epidemia de infecções pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, nós começamos a ver muitos pacientes infectados, fazendo quadros graves, necessitando de terapia intensiva, com tempos muito prolongados de respirador, e aqueles que sobreviviam saindo com múltiplas sequelas aí que têm um grande potencial de impactar a sua vida no longo prazo. Então, como eu já tinha esse link de um especial interesse para entender esses sobreviventes de doença grave, comecei a estudar a Covid-19. Até certo ponto, se pegar na comunidade científica, já era esperado que esses pacientes que tinham Covid grave, a ponto de ir para a UTI, de precisar de respirador, deles apresentarem sequelas físicas, cognitivas ou de saúde mental. Mas o que tem surpreendido a todos nós é o achado de que mesmo pacientes que tiveram quadros leves, que não necessitaram de hospitalização, eles também podem apresentar sequelas, e sequelas com intensidade o suficiente para impactar a sua qualidade de vida, a sua capacidade de retorno ao trabalho, de retorno aos estudos, e também sequelas com intensidade, né, que são suficientes para a família e também para impactar um sistema de saúde como um todo. A Organização Mundial da Saúde, ela define a COVID longa, ou long COVID, que é o termo em inglês que é utilizado por essa entidade, como sintomas que persistem por 3 meses ou mais após um episódio de infecção aguda pelo SARS-CoV-2. Então, são sintomas que persistem por pelo menos 3 meses após o episódio de COVID. Esses sintomas podem acometer a saúde física, a saúde mental e também a cognição dessas pessoas. Então, é uma síndrome bastante heterogênea, por isso acaba implicando em muitos desafios para o reconhecimento dessas pessoas e também para o estabelecimento de um programa de reabilitação personalizado de acordo com as necessidades de cada um, porque algumas pessoas podem apresentar mais sequelas físicas, outras mais sequelas de saúde mental e outras mais de cognição. Então, isso já impõe um grande desafio aqui para a reabilitação dessas pessoas. E em relação às manifestações, nós temos que
Os sintomas mais comuns são cansaço, a fraqueza, falta de ar, tosse. Também as pessoas podem apresentar sintomas duradouros relacionados, né, ao sistema nervoso central, e o principal deles é o que no termo inglês é de brain fog, ou de névoa, né? Na verdade, é uma dificuldade de concentração que muitas das pessoas acabam apresentando após o episódio de Covid. Outros sintomas incluem alteração de olfato prolongada, de paladar também, que os pacientes podem apresentar, o acometimento também da função cardiovascular, da saúde cardiovascular das pessoas envolvidas. Então, as sequelas de Covid podem também impactar na descompensação de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, insuficiência cardíaca. Os pacientes podem apresentar ainda acometimento renal de longo prazo, acometimento hepático. Outros sintomas que chamam bastante atenção é o acometimento da saúde mental, muitas pessoas apresentando sintomas de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, né? A gente sabe que isso às vezes não é exclusivamente do vírus, mas todo do contexto que nós vivenciamos de pandemia. Eu não sei se alguém aqui já teve familiar na UTI, né, nesse contexto de pandemia de Covid, mas as portas das UTIs, por exemplo, para os familiares, elas fecharam, né? Então, imagine a pessoa passar por uma doença grave, que ela sabe que pode ser letal, no momento mais difícil, talvez, de sua vida, né, que é a proximidade, né, da morte, e não ter um ente querido por próximo, né, para poder ali, né, receber um suporte emocional, né, ter muitas vezes a possibilidade, né, de ao menos se despedir dos seus familiares. Então, tem todo um contexto, às vezes não é só o vírus, né, tem todo um contexto em volta disso. E em relação à cognição, né, eu tinha falado um pouquinho dessa dificuldade de concentração, mas também pode ocorrer alteração de memória, né, a dificuldade de fazer atividades simples do dia a dia, como cálculos um pouco mais complexos, de fazer um plano, né, de atividades para o dia a dia, como uma lista de compras, por exemplo. Então, são todos sintomas que costumam acometer esses pacientes que sobreviveram à Covid e que costumam trazer um impacto assim na sua vida. Tem um estudo americano que acompanhou, né, participantes que tinham um plano de saúde. Nos Estados Unidos tudo funciona por planos de saúde, né? Não existe um modelo que nem o SUS, um modelo tão bonito como o que a gente tem no Brasil, né, de acesso universal, né, a serviços de saúde. Então, um plano de saúde de veteranos de guerra dos Estados Unidos que acompanhou pacientes que sobreviveram a uma hospitalização por Covid, um mês após a hospitalização, mostrou que 50% dessas pessoas que sobreviveram a uma hospitalização por Covid, elas se sentiam financeiramente abalados devido ao seu estado de saúde após a Covid, e em torno aí de 40% se sentiam emocionalmente abalados, né, com sintomas de ansiedade e de depressão, né, em níveis bastante elevados, né. E, é interessante a gente discutir o porquê que isso ocorre, né? Então, a gente está tratando com uma nova doença. Covid-19 é uma nova doença, e as suas sequelas também. Logo, nós estamos recém conhecendo a história natural e a severidade desses sintomas, mas o que a gente já sabe que são sintomas que são duradouros, tipicamente subdiagnosticados. Poucas pessoas acabam indo procurar ajuda no serviço de saúde, né, com queixas de sequelas pós-Covid. Às vezes a pessoa sobreviveu a uma Covid grave e às vezes tem vergonha, né, de dizer, poxa, eu tô com um problema, dificuldade de concentração, né, mas é algo que prejudica a sua vida. Então, na verdade, é um preconceito, né, com esses sintomas, né, e um auto-boicote da pessoa, quando ela, na verdade, ela poderia acelerar esse seu processo de reabilitação. Existem várias teorias por que a Covid-19 pode causar esses sintomas prolongados. Existe uma teoria que fala talvez em uma persistência de infecção em longo prazo em reservatórios no nosso organismo, né. O vírus ele pode ficar de uma forma, né, oculta, né, em alguns santuários reservatórios, como o trato gastrointestinal, pode permanecer eventualmente até na própria corrente sanguínea, né, e provocar um dano tecidual crônico. Isso é uma das teorias. A gente não tem certeza hoje, porque a pesquisa está avançando em relação a essa
fisiopatologia da long COVID. Outra possibilidade é que o vírus, essa infecção aguda pelo SARS-CoV-2, ela possa desencadear uma resposta autoimune, ou seja, o próprio sistema imunológico da pessoa, após essa infecção viral, começa a reconhecer alguns órgãos como corpos estranhos. Então, começa a desenvolver anticorpos que começam a afetar alguns sistemas e órgãos, né, do próprio organismo. O exemplo pode ser o pulmão. Alguns pacientes desenvolvem fibrose pulmonar após a COVID-19, e talvez o vírus, essa interação do vírus, né, com o receptor da célula lá do pulmão, que é por onde ele entra, ele pode causar, né, uma alteração na célula de forma que essa célula, né, não seja mais reconhecida pelo próprio sistema imune como pertencente ao próprio organismo. E o organismo produz anticorpos que acabam causando lesão adicional. Então, são ideias ainda no campo da teoria, né? A gente precisa de investimento em pesquisa para entender um pouquinho melhor, até para poder desenvolver tratamentos, né, e entender fatores de risco para a evolução da long COVID. Mas o que não se discute, né, é a questão do impacto, né? A Organização Mundial da Saúde, ela estima que em torno de 10 a 20% das pessoas que tiveram COVID-19 vão desenvolver ou já desenvolveram sintomas de long COVID. Então, a gente está falando de 10 a 20%, imagine no Brasil. Eu acho que já há um bom tempo a gente já passou a marca dos 25 milhões de infectados no Brasil. Então, eu vou fazer um cálculo extremamente consistente. 25 milhões, 20%, a gente está falando de 5 milhões de pessoas no nosso país que sofreram ou que estão sofrendo com sintomas de long COVID, que são tipicamente duradouros, subdiagnosticados, causam impacto em qualidade de vida, aumentam o custo daquela família e também causam dificuldade para retornar ao trabalho, para retornar aos estudos. Então, a magnitude ela é gigantesca. E lembro que hoje, no Brasil, e como ocorre em diversos países, nós não temos uma política bem estabelecida, né, de atendimento dessa demanda de pessoas com sequelas, que demandam reabilitação pós-Covid-19. Então, é um impacto muito grande. E essa estimativa de 10 a 20%, ela pode ser, né, ainda ampliada em alguns cenários. Se eu pegar os pacientes que sobreviveram a hospitalizações, por exemplo, a gente tem o dado que em torno de 60% a 70% desse público de pessoas que foram hospitalizadas por Covid, elas têm algum sintoma prolongado 6 meses após a hospitalização. E em 12 meses, um ano, tem estudo já com um ano acompanhando esses participantes, tem estudos já mostrando que em torno de 50% dessas pessoas que tiveram quadros um pouco mais severos de Covid, eles apresentam algum sintoma prolongado que impacta a sua qualidade de vida, a sua capacidade de retornar ao trabalho, a sua capacidade de estudar. Então, é algo que a OMS já identificou isso como uma prioridade global, e é natural que depois que, e nós esperamos, pelo menos, né, que depois que o controle da infecção através do avançar da vacinação se torne uma realidade, não só no Brasil como em outros países, que os países pelo menos se preocupem um pouco mais com essa política de reabilitação de pessoas. A gente está falando de 5 milhões de pessoas que precisam ser reabilitadas. A gente fala muito em retomada de economia no nosso país, mas para isso a gente precisa de mão de obra apta para trabalhar. E muitas pessoas, às vezes, têm um quadro de depressão, de ansiedade que é extremamente incapacitante, que acaba dificultando essa pessoa de retornar ao trabalho, sem contar nos custos de saúde, né, dando com milhões de pessoas com novas incapacidades. Então, isso acaba onerando bastante o sistema. E aqui eu reforço ainda que não é só a questão das pessoas que foram hospitalizadas por Covid, a gente está falando de pessoas que tiveram também quadros moderados a leves. Tem um estudo bem interessante publicado numa grande revista chamada Nature Medicine, que é uma das revistas mais importantes do meio científico, que mostrou que pessoas que não tiveram Covid grave, 50% deles apresentavam algum sintoma, né, que causava algum impacto na sua vida 6 meses após a ocorrência. Então, aquela estimativa da OMS de 10 a 20%, ela pode estar subestimada, né? Então a gente tem que ter isso, né, bem em mente, né, em relação à Covid-19. E como é que a gente faz para lidar com essa nova doença, essas novas incapacidades, né? Como vocês
podem notar, né, se trata de uma síndrome bastante heterogênea. As pessoas podem ter sintomas físicos, mais cognitivos ou de saúde mental. Hoje nós temos mais de 200 sintomas já atribuídos a long COVID, a sequelas de COVID-19. E como é que a gente faz para reabilitar essas pessoas, né? A Organização Mundial da Saúde tem 3 grandes prioridades, né? A primeira é de pesquisa. Nós temos que investir em pesquisa. Nós estamos, né, com uma doença nova, um vírus que sofre mutações. Daqui a pouco a gente acha que está tudo controlado, daqui a pouco vem uma nova variante e causa uma nova onda de infecções, como ocorreu com a Omicron, né? Todo mundo pensou que estava finalizada essa questão da Covid, estava tudo se encaminhando aí para se tornar endêmico, quando na verdade veio uma nova variante e nós batemos recordes diários de infecção no Brasil e no mundo. Então, é um vírus que ele muta muito, né? E, ok, faz todo sentido do vírus se tornar menos severo para conviver com o ser humano, né? Faz parte da evolução, mas a gente tem que levar em consideração que, às vezes, esse processo evolutivo, ele demora décadas a centenas de anos, né? Então, eventualmente, a gente pode, na evolução do vírus, ter, né, uma regressão, um passo atrás do vírus, dele se tornar bastante severo, né, e voltar a causar hospitalizações, né, necessidade de UTI e eventualmente até morte. Então, a gente tem que levantar ainda a vigilância ainda para a COVID aguda, enquanto a gente cuida da COVID longa. E outro ponto interessante é que a maioria das mutações que esse vírus sofre são mutações aleatórias. Então, uma mutação aleatória, especialmente num contexto de alta taxa de infecção, ela pode causar uma variante mais severa daqui a pouco. E a gente tem outro ponto ainda, né, que é a questão da proteção da vacina. Vários estudos estão mostrando que a proteção conferida pelas vacinas, ela reduz ao longo do tempo. Então, nós precisamos de um programa, né, de imunização prolongada, continuada aqui para as pessoas de Covid, porque daqui a pouco, mesmo pessoas vacinadas, com o passar do tempo, com essa redução da imunidade, existe uma plausibilidade muito grande para que elas comecem também, após uma infecção, a apresentar um quadro mais severo. Talvez o que tenha salvado hoje nós de uma grande catástrofe em termos de números de mortes foi o andar da vacinação que nós tivemos no Brasil. Então, esse recorde de números de casos da Omicron que nós tivemos, se nós não tivéssemos uma imunização adequada, talvez nós teríamos, né, recordes também de mortes relacionadas à Covid-19. Então, voltando, como é que eu manejo esses pacientes, né? Primeiro, a gente tem que ter a OMS tem uma política de pesquisa, tem que investir em pesquisa, a gente tem que entender melhor essa doença, a gente tem que entender melhor os fatores de risco, o curso natural, para que a gente possa desenvolver tratamentos efetivos, que a gente possa dar um tratamento, seja farmacológico ou não farmacológico. Às vezes o tratamento não farmacológico é muito mais importante, né? Acesso à fisioterapia, acesso, né, a um suporte psicológico, né, a uma terapia ocupacional, a um suporte com fonoaudiólogo, por exemplo, né? Vou dar só um exemplo da importância da fonoaudiologia. Os pacientes que vão para a ventilação mecânica precisam ficar com tubo, eles desenvolvem distúrbio de deglutição, que às vezes é prolongado e pode causar o risco de pneumonia, essa pessoa voltar a rehospitalizar e eventualmente até falecer. Então, a segunda prioridade da Organização Mundial da Saúde, depois de pesquisa, é a questão, né, do reconhecimento. Nós temos que lançar campanhas, né, conscientizar as pessoas a respeito de possíveis sintomas relacionados a long COVID, e para essas pessoas procurarem ajuda, porque o processo de reabilitação ele pode ser encurtado. As pessoas não precisam sofrer com esses sintomas aí por vários meses a anos, e elas podem acelerar aí o seu processo de reabilitação. Então, a gente tem que reconhecer essas pessoas com sequelas pós-Covid e estabelecer quais são as suas sequelas para, assim, fazer um tratamento personalizado. Como eu já falei, algumas pessoas vão precisar de reabilitação física, vão precisar de um programa de exercícios, né, vão precisar de um programa de reabilitação pulmonar, reabilitação cardíaca, entre outros. Outras pessoas vão precisar muito mais de um suporte psicológico, um programa de reabilitação, né, cognitiva, principalmente para aquelas pessoas que apresentam
né, essa dificuldade de concentração, né, que junto com a fraqueza, o cansaço, a dificuldade de concentração é um dos sintomas mais comuns, mais prevalentes e que acabam dificultando muito a questão do trabalho intelectual, também dificultam bastante a questão dos estudos dessas pessoas. E com esse estabelecimento de reabilitação, né, a gente espera que a gente consiga pelo menos encurtar o período de reabilitação dessas pessoas para que elas possam retornar o mais rápido possível para a sua condição de saúde pré-mórbida, né, recuperando a sua qualidade de vida, né, as suas atividades do dia a dia, a sua capacidade, inclusive, de participar de atividades de lazer que lhe causam prazer e causam prazer para a sua família, e também desonerar todo aquele núcleo familiar por um gasto de saúde. Quem tem um familiar doente em casa com alguma sequela incapacitante sabe que isso gera um custo maior de saúde, porque essa pessoa perde emprego, às vezes um familiar também perde o emprego para poder assumir o papel de cuidador, e às vezes a gente tem um gasto também maior relacionado a custos de saúde. Em relação à organização, até finalizando aqui, né, o meu tempo, né, em relação à organização, muita coisa ainda precisa ser feita, né? Eu costumo ver isso como oportunidade de melhora, né, dos nossos sistemas, né, pensando organizacionalmente, né? O primeiro passo é incentivo à pesquisa, né? A gente tem que entender o inimigo, nosso inimigo aqui, né, é o vírus, são as sequelas. A gente tem que entender a história natural, quais são os fatores de risco, quem são as pessoas que vão se beneficiar de uma reabilitação precoce. Então, a gente tem que estar preparado, tem que ter investimento em pesquisa para entender. E pesquisa realizada no Brasil, né? Porque uma população, né, nos Estados Unidos, né, ou na Europa, pode ser muito diferente da população brasileira, né, tanto por aspectos de genética de populações, como por aspectos de peculiaridades do nosso sistema de saúde, do funcionamento da nossa sociedade. Então, nós precisamos de estudos validados aqui no Brasil. Então, nós precisamos muito de financiamento de pesquisa nessa área prioritária de saúde hoje, né? E é fundamental que nós nos organizamos também por questões de assistência. A gente está falando de milhões de pessoas com sequela. Criar é importante ter centros específicos de reabilitação, é fundamental, pessoas treinadas, capacitadas para fazer diagnóstico diferencial, para excluir sequela de Covid e de sequelas de outras doenças também graves, como câncer, né, como uma insuficiência cardíaca primária, que pode exigir um tratamento primário. É legal, mas se a gente está pensando em milhões de pessoas, né, 5 milhões aí de pessoas acometidas, talvez mais, ter centros de reabilitação específicos, eles não vão dar conta do recado. A gente precisa atrelar esse processo assistencial de reabilitação a um processo de educação do nosso sistema, né, de atenção de primária à saúde, né? Então, nós temos que ter uma capacitação dos nossos profissionais da atenção básica, de formas que sejam habilitados aqui para reconhecer, né, para poder estabelecer um plano de reabilitação focado nas necessidades dessas pessoas, para que a gente possa atender um grande número de pessoas. Claro que isso pode, esse meio, essa linha de cuidado, ela pode se beneficiar de centros especializados, né, para reabilitações um pouco mais complexas, mas a gente não pode pensar que só algumas ações, né, esparsas vão dar conta do recado. E esses centros de reabilitação pós-Covid, eu tenho visto algumas iniciativas, inclusive no serviço público, mas ainda são muito escassas, né? E mesmo no sistema de saúde suplementar, na saúde privada, essas iniciativas ainda não são vistas ainda como uma prioridade. Então, são 3 campos aqui, né, que são prioritários para nós, em termos de organização, para lidar com esses milhões de seculados pós-Covid, né? Que é pesquisa, é assistência e é educação. Então, se a gente enxergar a long COVID, a COVID longa, como problema prioritário de saúde, já é um grande passo aí para poder beneficiar aí milhões de brasileiros aí que estão sofrendo com sequelas pós-Covid. Finalizo aqui e gostaria mais uma vez de parabenizar aí o Sindicep aí pelo seminário, que está sendo bastante proveitoso.